Estamos de volta. Lembra, falei na última aula que era rapidinho. Já nós voltávamos para o artigo 315. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula do artigo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Vamos aí estudando e dando continuidade aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ok? Você já me conhece, eu sou a professora Débora Botan e vamos aí estudar direito penal, parte especial. Então, olha só, a aula de hoje é dedicada, então, a estudar, analisar, a compreender de maneira ampla, clara e objetiva o quê? Este crime do artigo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Professora, não estou com o código aqui, não tem problema. Acompanhe a leitura aqui junto comigo. O importante é realizar essa leitura, ok? Se porventura você está sem o código e no momento que eu estou fazendo a leitura, você não está acompanhando, isso não é interessante, isso não é legal, ok? Por quê? Porque as provas objetivas, exames de ordem, concursos públicos, qualquer certame, as questões objetivas, quando cobradas, elas são retiradas dos textos de lei. Então, questão objetiva é texto de lei. Então, você não precisa decorar o texto de lei. Não, isso não é humanamente possível, né? Decorar todos os textos de lei, mas você precisa compreendê-lo, lembrá-lo, ok? Memorizá-lo. Então, assim, sempre que possível que você estiver sem o seu Código Penal, no momento do seu estudo, você dedicou esse momento para estudar. Então, peço que você acompanhe a leitura aqui, ok? Vamos lá. Artigo 315 do Código Penal. Qual que é a titulação desse crime? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315 do Código Penal, parte especial. Vamos lá. O que diz esse tipo penal? Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. São várias informações que nós temos aqui nesse texto de lei que precisamos extrair para melhor compreender esse tipo penal. E melhor compreender quando esse crime é consumado e quando esse crime é tentado. Quando de fato caracteriza e quando não caracteriza a conduta do artigo 315 do Código Penal. Pois bem, então a conduta é dar às verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa daquela aplicação estabelecida em lei. Qual é a pena para esse crime? Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Agora, rapidamente, deixa eu chamar a atenção para vocês. Olha só. Lembram de vocês sabem, antes de eu perguntar se vocês lembram, que o direito penal, tanto parte geral como parte especial, como um todo, penal, processual penal, ele é fundamentado por princípios. Princípios que regem, né, todo o ordenamento jurídico, em especial o direito penal, processual penal. No direito penal, nós temos um princípio chamado princípio da proporcionalidade. Lembra que é o princípio da proporcionalidade? Pelo princípio da proporcionalidade, deve haver uma correlação proporcional entre a conduta praticada e a pena aplicada. Ou seja, conduta grave, pena mais severa. Conduta menos grave, pena menos severa. Vocês acreditam que esse tipo penal, ele observa o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade foi aplicado na confecção desse texto de lei? Olha a conduta. Tem uma lei, é criada uma lei, onde estabelece a aplicação daquela verba ou daquela renda pública. O funcionário público, o administrador, não observa e ignora essa lei. E ao invés de aplicar essa verba destinada a um hospital, ele aplica uma reforma escolar. Ao invés de aplicar essa verba para aquisição de merenda escolar, não. Ele aplica em compra de produtos para o gabinete. E aí? Há uma aplicação diversa. Isso é ou não é um crime grave? É ou não é uma conduta grave? É. Com uma pena o quê? Insignificante. 1 a 3 meses ou multa.
Ok? Então veja bem, só para chamar a atenção de vocês, que esse aqui é um dos tipos penais que não observa o princípio da proporcionalidade. Então olha só. Então, nós, na administração pública, o administrador público, ele que vai gerir as verbas ou rendas públicas, há dinheiro público, onde o administrador ou funcionário público, ele tem o quê? Discricionariedade para aplicar esse dinheiro onde ele bem entender melhor. Ou seja, tem lá um fundo de 200 mil reais. Ele, às vezes, se não houver nenhuma lei falando onde deve ser aplicado, ele tem certa discricionariedade para destinar esse valor. Vou fazer uma reforma escolar, vou comprar equipamentos hospitalares, vou adquirir uma ambulância, enfim. Via de regra, as ações dos administradores são discricionárias, ok? São discricionárias. Lógico, observando todos os princípios que regem a administração pública. Agora, tem algumas ações que elas não são discricionárias. Eles não têm o poder de escolha. Eles não têm alternativa de escolher. Tá? Eles precisam o quê? Cumprir aquilo que for determinado. Então, por vezes, há uma verba onde a lei estipula determinada quantia em dinheiro vai ser dotada para compra de equipamentos hospitalares. Se não observar o que a lei estipula, se esse fundo aqui for empregado em qualquer outro setor da administração pública, significa o quê? Que esse funcionário público praticou o crime do artigo 315. Mas para ele praticar esse crime, ele deve de fato o quê? Aplicar essa verba ou essa renda pública no setor equivocado, ok? Aplicação não é o mesmo que destinação. Vamos já começar a estudar esse tipo penal. Olha quanta informação traz esse caput. Aplicação é diferente de destinação. Se o funcionário público não aplica essa verba no setor não autorizado, ele apenas destina essa verba ou essa renda pública, olha, eu vou destinar para lá, para aquele setor, para nós aplicarmos naquele setor. Mas essa mera destinação, sem aplicação, não configura consumação no 315, configura modalidade tentada. Ok? Então, primeira coisa, presta atenção. A aplicação é diferente de destinação. E quando fala fazer aplicação, dar a verbas ou rendas públicas, a aplicação diversa da estabelecida em lei. Lei em sentido estrito. Lei ordinária. Se fala lei, pessoal, não cabe o quê? Não cabe decreto. Ok? Então, lei não abrange decreto. Lei não abrange ato normativo. Ok? Não abrange. Tá? Então, olha só, para praticar esse crime do artigo 315, o funcionário público deve desviar, deve dar uma destinação diversa à verba ou renda pública, diversa da que, professora? Diversa da estabelecida em lei. Então, primeiro, para praticar esse crime, eu preciso ter o quê? Verbas ou rendas públicas. Fazer o que com essa verba ou com essas rendas públicas? Dar uma destinação diversa. Destinação diversa da quê, professora? Destinação diversa daquela estabelecida em lei. Então, eu preciso ter uma lei
que especifique uma destinação para essa verba ou renda pública. Depois que eu tenho essa lei especificando destinação, o que o funcionário público faz? Ele ignora aquela lei, ele ignora aquele mandamento legal e ele pega essa verba, essa renda pública e aplica em uma destinação diversa. Dá a destinação diversa. Faz uma aplicação em outro setor, faz aplicação no setor errado. Faz aplicação em um setor não autorizado, ok? Agora, essa é a conduta 315. Agora, se o funcionário público pega essa verba, pega essa renda pública e aplica direitinho onde a lei manda, onde a lei especifica, não há que se falar em conduta criminosa. A conduta reside o quê? No emprego irregular. Tá? Então, para que o agente responda por esse crime, o emprego dessas verbas ou rendas públicas deve ser o quê? Irregular. E o que vai caracterizar essa irregularidade da lei? Essa irregularidade da lei será caracterizada o quê? Com a não observância. Tá? Com a não observância. Quando que ele vai praticar esse crime? Quando ele não observar o que estiver estipulado em lei. Ele vai ignorar o mandamento legal e assim pratica o crime do artigo 315. Por quê? Porque quando tem uma lei especificando a destinação da verba ou da renda pública, esse ato não é discricionário, ok? Então, se a lei não permite, o funcionário não pode assim agir. Se ele age contrariamente à lei, no direito penal, ele pratica o quê? Uma conduta criminosa. Certinho? Ok? A pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, em que consiste mesmo esse crime, professora? Olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá aqui.